Olá, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, como eu disse, estarei aqui hoje, né, com vocês para continuar tirando algumas dúvidas que vem chegando a respeito da rescisão indireta, né? Essa semana a gente fizemos semana inteira de live aí, podendo passar bastante coisa para vocês. E como eu disse, eu estaria aqui o final de semana com vocês para continuar tirando as dúvidas de vocês, tá? Vou começar aqui falando sobre algumas coisas que chegaram algumas perguntas, tá? No privado e no WhatsApp. Uma das perguntas que vieram questionar é se o servidor público ele pode entrar com a rescisão indireta. Não, o servidor público ele não pode entrar com a rescisão indireta. O sistema dele é diferente do CLT. A rescisão indireta é para aqueles trabalhadores do regime CLT, tá? Então, não cabe rescisão indireta para funcionário público, ok? O funcionário público que estiver sofrendo qualquer tipo de falta, atraso de pagamento, houve algum dano moral, algum assédio, qualquer coisa do tipo, ele tem que abrir uma reclamação na ouvidoria do Estado, do município, alguma coisa. Mas não cabe. Cabe uma ação de danos morais? Cabe uma ação de danos morais, mas não a rescisão indireta, ok? Então, a rescisão indireta, que fique claro, apenas para seletistas, só para quem tem CLT, é contratado por CLT. Outra coisa que chegaram e perguntaram também é o seguinte: estou trabalhando há um ano na empresa e não registraram minha carteira. Cabe rescisão indireta? Cabe sim. A falta de registro na carteira de trabalho é uma falta gravíssima, que cabe sim a rescisão indireta, tá? Como que é feito esse processo? Quando a pessoa não tem, o trabalhador não tem um registro na sua carteira. A gente entra com o processo pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício. Após esse reconhecimento do vínculo empregatício, nós vamos pedir nessa mesma ação que seja declarada a rescisão indireta. Tá? Então, só vai ter a rescisão indireta se a gente conseguir comprovar o vínculo empregatício. Se não conseguir comprovar esse vínculo empregatício, não tem direito à rescisão indireta. Tá? Então, nessa mesma ação que a gente vai brigar pelo reconhecimento, a gente pede a rescisão indireta. Com isso, o que acontece? Reconhecer o vínculo, você vai ter todos os direitos de um trabalhador que tinha carteira assinada. Com isso, com a rescisão direta nessa mesma ação, você vai ter direito às suas férias, se estiver vencidas, férias proporcionais, vai ter 13º proporcionais, se tiver algum que você não recebeu, você vai receber, vai ter direito ao FGTS, mais a multa de 40%, bem como os recolhimentos para o INSS. Tem muitas pessoas, muitos trabalhadores que a gente vê aqui, que hoje não se preocupa com isso. Porém, lá na frente, a gente já tem exemplos de outros trabalhadores que não pediram o reconhecimento do seu vínculo lá atrás e chega na hora de aposentar, ele tem problema. Porque ele já está cansado, ele está querendo parar de trabalhar, alguma enfermidade, qualquer coisa do tipo, e ele tem que trabalhar mais. Por quê? Porque deixou de reconhecer o seu período lá atrás. Então isso é muito ruim, muito ruim. Eu sempre oriento para os clientes do escritório, não pense só no agora. Então, se você está trabalhando sem carteira assinada, não pense no agora só. Por quê? Lá na frente vai fazer falta. Lá na frente, na hora de você aposentar, vai fazer falta. Você imagina, você já com a idade mais avançada, mais cansado, você tem que trabalhar 5 anos a mais porque você deixou de reconhecer seu vínculo agora. E aí? Vai fazer falta, né? Então não deixe isso acontecer. A carteira assinada
é um direito de todo trabalhador. Todo trabalhador. Até porque garante direitos para vocês. Imagina, você está trabalhando sem sua carteira assinada, né? O que acontece? Você vem a se acidentar. E aí? Você tem filhos para criar, tem esposa, tem família. Sua empresa, muitas delas, faz o quê? Você, quando no seu acidente, te coloca para fora. Você não está mais prestando para a empresa, te coloca para fora. E aí? Você vai pedir o vínculo no INSS? Vai recorrer ao INSS agora para poder te ajudar? Você não vai conseguir, porque o INSS vai negar. Porque se não tem sua carteira assinada, não há recolhimento. Tá? Então, não permita trabalhar sem carteira assinada. Se você está trabalhando sem carteira assinada, você tem direito à rescisão indireta. Você não precisa apenas sair da empresa. Você pode sair da empresa e receber todas as suas verbas. Tá? Outro questionamento que chegou na live de ontem, que foi logo depois da live, né, no privado, como eu falei, algumas pessoas ficam com vergonha de mandar a pergunta aqui, manda no privado, mas eu sempre digo o seguinte: pergunte aqui, a sua dúvida, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro. Não acha que a sua pergunta é boba, não, porque sempre vai ter alguém também com a mesma dúvida sua, tá? Uma que chegou no privado ontem, que é o quê? A empresa, ela regula o tempo de banheiro do funcionário. Isso é totalmente errado. Isso é totalmente errado. A questão foi o seguinte, só para deixar claro aqui para vocês. Na porta do banheiro da empresa tem um quadro com horário. Então, quando você entra no banheiro, você tem que colocar o seu nome e o horário que você está entrando ao banheiro. Esse controle não existe, não pode. Esse controle, além de ser totalmente imoral, ele te garante a rescisão direta, tá? Então, se na sua empresa você é controlado, quando você entra ao banheiro para fazer qualquer coisa, né? Porque a desculpa da empresa é sempre que a pessoa entra ao banheiro para mexer no celular ou para alguma outra coisa, para não querer trabalhar e fugir. Isso é totalmente errado, tá? Empresa que controla o tempo de banheiro do funcionário, ela é condenada moralmente e cabe rescisão indireta, porque isso não pode acontecer, tá? Outra pergunta que veio também é sobre constantemente a empresa atrasa os salários, né? Paga o salário. Porém, eles atrasam todo mês, nunca consegue pagar no quinto dia útil. Sempre que vai pagar salário, 10 dias depois, 15 dias depois, e sempre com a desculpa que a empresa está passando por dificuldades financeiras. Meus amigos, deixa eu falar com vocês. A culpa não é sua. Você não tem que se responsabilizar por problemas da empresa, que muitas das vezes a gente sabe que não é. Muitas das vezes a gente sabe que não é. Ocorre que muitas empresas atrasam, de fato, porque ela muitas vezes resolveu investir em outros lugares da empresa e não pensou no funcionário. Atrasar salário todos os meses é ilegal. Se você tem todos os meses seu salário atrasa, é passível também de rescisão indireta. E não fique com medo de entrar com esse processo. Sabe por quê? Porque muitas das empresas, às vezes o trabalhador entra em contato com a gente, vem falar com a gente aqui no escritório, o que ele fala? Ah, mas a empresa alegou que já está atrasando o salário, que não tem condições de pagar minhas verbas rescisórias. Então, se eu entrar
com a ação, eu não vou receber minhas verbas rescisórias. É mentira, é mentira. Deixa eu falar algumas coisas com vocês. A empresa pode estar passando por dificuldade, mas e o sócio dela? Às vezes o sócio dela está trocando de carro, está viajando. E aí? Se a empresa não tem dinheiro para te pagar, nós vamos atrás dos bens dos sócios. Aí, ó, Quitéria perguntando. Eu trabalho há 10 anos na empresa, quero sair, ela disse que não tem dinheiro para me pagar. Quitéria, deixa eu te perguntar um negócio. Como que está aí o sócio? Aposto que o sócio está de carro novo, está viajando, está gastando. Não existe isso. Não existe essa questão de não tenho dinheiro para te pagar, tá? Não sei por qual motivo, tá, Quitéria? Você pretende sair da empresa, mas se a empresa está cometendo faltas graves, você não precisa ficar pedindo à empresa para te mandar embora, para te fazer acordo, nada. E pode entrar com o seu pedido de rescisão indireta e você vai sair da empresa, vai receber tudo que você tem direito, tá? Inclusive, você vai receber os 10 anos de recolhimento de FGTS, a multa de 40% sobre esses 10 anos na empresa, tá? Não sei se tem férias vencidas, 13º, alguma coisa. Porque quando a empresa, Quitéria, costuma falar o que falaram com você, muitas das vezes ele já está cometendo alguma falta grave. Está indo embora para outro estado, né? Ok. Condomínio, deixa eu ver aqui. Uhum. Então, condomínio tem dinheiro, tá, ô Quitéria? Não, não existe isso daí não. Por quê? Mesmo que o condomínio não tem dinheiro. Essa conta vai, infelizmente ou felizmente, vai para os condôminos, tá? Então não tem jeito. Mas condomínio vai te pagar. Você acha que ela não comete nada que possa pedir a rescisão direta? Faz o seguinte, ô, Quitéria, me chama no WhatsApp que eu vou te passar N motivos que pode sim ser pedido, tá? A gente tem que analisar essa questão mais próxima, tá? Aqui assim fica muito difícil eu chegar e te falar se de fato eles não cometem. Por quê? Volto a dizer, fazer 20 anos de advocacia. É difícil uma empresa que não comete falta, tá? É muito, muito difícil. Talvez, se você trabalha no condomínio, não sei a sua função lá, mas talvez há um desvio de função, há um acúmulo de função, e que por você acha que aquilo é normal, mas era para você estar recebendo 30% a mais, algum tipo de adicional, e eles não estão pagando. Isso já é motivo, tá? Então, tem que ver a sua função dentro da empresa, o que, que você faz nesse condomínio, para que você foi contratada e, de fato, o que você desenvolve. Temos que analisar essas coisas. Tá? Mas me chama, Quitéria, no WhatsApp, que eu vou conversar com você e vou te passar ponto a ponto e você analisa. Tá? A gente vai conversar, ou você vai me falar também as suas funções, o que de fato você faz, o que de fato você foi contratada, e vamos ver se você não tem direito, tá? Bom dia, Lucas. A empresa não me paga em dia sempre, tem que cobrar. O que posso fazer, Lucas? Luca, né? Desculpa, é Luca Freitas. Luca, se ele não paga você em dia, você tem direito à rescisão direta. O que não pode é você ficar atrasando as suas contas. A concessionária de energia, ela não quer saber se sua empresa te pagou atrasado. Se você atrasar o pagamento dele, eles vão te cobrar juros. Se você atrasa o pagamento do seu cartão, a operadora do cartão vai te cobrar juros. E aí? A sua empresa, se você chegar para o seu empregador e falar o seguinte:
Olha, você atrasou mais um mês o meu salário e eu estou tendo que pagar juros do meu cartão. E a gente sabe que o juro de cartão é altíssimo. E aí, será que a sua empresa vai pagar os juros do seu cartão? Não vai, Luca. Não vai, tenho certeza, tá? Então, se todos os meses é frequente esse atraso no pagamento do seu salário, você tem direito sim à rescisão indireta. E te aconselho, tá? Que você tem que trabalhar num lugar onde você recebe corretamente. Você recebe em dia. Porque se você faltar, eles vão te descontar seu dia. Se você chegar atrasado, eles vão descontar sua hora. Então, quando você faz hora extra, vão falar assim: ah, Luca, mas aquele dia você chegou atrasado, então vai para banco de horas, não vão querer te pagar. Então, a gente tem que equilibrar as coisas. Você não cumpre com suas obrigações? O mínimo que a empresa tem que fazer é cumprir com dela, que é te pagar em dia, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Meus amigos, pode mandar pergunta aí que eu estou aqui, ó, para tirar a dúvida de vocês mesmo, tá? Ah, você é porteiro, né, Quitéria? Quitéria, além da portaria, você faz alguma outra coisa? Porque esses dias eu vi muito aqui pessoas que trabalham em portaria, que tem que recolher lixo, tem que colocar não só o lixo para fora, alguns porteiros tem que rodar condomínio para fazer uma ronda, né? Temos que analisar como que é essa portaria tem banheiro lá, você tá, só faz portaria mesmo, né? Então vamos lá, Quitéria. Tem banheiro lá? Como que é isso? Dentro dessa portaria? Como que você faz para ir ao banheiro, para almoçar? Alguém te rende? Você trabalha com mais uma pessoa dentro da portaria? A gente tem que ver isso tudo, tá? Tem banheiro sim, e você trabalha sozinha? Como que é? Edson, trabalhei 6 dias, folguei, depois 7 dias, folguei, depois 5 dias, folguei, depois 7 dias, trabalho 6 por 1. 6 por 1 costuma ser a escala mais normal, tá? Agora, você tem que ver o seguinte: quantas horas por semana você está trabalhando? Dentro da sua escala, você não pode ultrapassar as 44 horas. Ultrapassou as 44 horas, você tem que receber hora extra. Se a empresa não está não te pagando hora extra, caso você ultrapasse as 44 horas semanais, tá errado, tá? Guilherme, vamos lá, estou com um pedido concluído e ativo. Deixa eu ver, Guilherme. No INSS, é ativo desde dia 3/2 e ainda não me deram data e valor para receber. Guilherme, a briga com o INSS sempre é demorada, meu amigo. Infelizmente. Mas você vai receber o retroativo, tá? Você vai receber esse retroativo seu aí. Mas dá uma ligadinha pro INSS, eles têm um canal e eles têm que te passar uma previsão de quando você vai receber. Quitéria, você trabalha só? Então, olha só. Vejo que muitas portarias, quando você trabalha sozinha, igual você falou aí, como que você vai ao banheiro? Você almoça na portaria, continua trabalhando ao mesmo tempo? Se você não tem ninguém para te render, para você ir ao banheiro, para você almoçar, fazer esse tipo de coisa, se você goza do seu período de descanso diário, seja 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de almoço, se você não está fazendo isso, já cabe a rescisão indireta, tá? Outra, se você acaba tendo que se privar de ir ao banheiro, porque você está sozinha, sem ninguém para te render na portaria,
cabe uma rescisão indireta. Tudo isso é motivo de rescisão indireta. Então, por isso que eu estou te falando, quando a gente começa a puxar detalhes, a gente começa a enxergar coisas que vai fazer caber a rescisão indireta, tá? Vamos lá, Adriana. Tra- Trabalho de auxiliar de serviços gerais em condomínio, um prédio não tem banheiro e não tem água potável. Como assim, Adriana? Isso não existe. A empresa tem que fornecer um local, um banheiro para que vocês utilizem e tem que fornecer água potável. Isso não existe. Você não pode ficar batendo na casa, no apartamento de morador para pedir água. Você vai pedir ao morador para usar o banheiro dele? Não, totalmente errado. Adriana, isso daí cabe danos morais, tá? E cabe a rescisão direta. O mínimo que a empresa tem que, para vocês trabalhadores, é condição de trabalho. Se você trabalha nessas condições, num local onde você não tem banheiro, não tem água potável, é desumano. Não pode. Vou te falar, essa semana eu fiz uma audiência que, com o decorrer da audiência, quando a gente foi descobrindo algumas coisas durante a audiência, eu tive que pedir o juiz para oficiar o Ministério Público do Trabalho, porque o que estava acontecendo nessa empresa era análogo à escravatura. Era trabalho análogo a escravo. E não adianta a gente pensar que hoje em dia não existe isso, que existe, e existe muito, muito. Eu tenho vários casos no estado do Pará que houve, a gente pediu a fiscalização e houve intervenções em fazendas, em fábricas e tudo mais, de trabalhos análogos a escravo. Então, não pode, Adriana, você não pode trabalhar sem um banheiro para que você possa utilizar a hora que você quiser. E o mínimo é água potável. Pelo amor de Deus. Negativo, Adriana. Não, não aceite, não aceite. Se você quiser, eu acho, né, tem mais coisa aí, tá? Me chama no WhatsApp e vamos conversar. Deixa eu ver aqui. Então, Quitéria, você não precisa ir no banheiro rápido, tá? Aí que está o X da questão. Não é que você tem que ir ao banheiro rápido. Olha só o que está acontecendo. Você tem que ter alguém. Ah, estou com vontade de ir ao banheiro. Vou me comunicar com outro trabalhador que trabalha no prédio, no condomínio. Esse vai vir, vai ficar na portaria para que eu possa utilizar com tranquilidade o banheiro. Não existe essa questão. Eu tenho que ir banheiro rápido porque é só eu. Isso não existe, tá errado. Aí, estou te falando, Quitério. Você me deu poucos detalhes, eu já estou te falando. Você falou que não caberia rescisão direta. Cabe rescisão indireta no seu contrato, sim. Tá? Cabe rescisão indireta. E vou te falar mais. Entendo que cabe danos morais. Não só a rescisão indireta, e danos morais. Tá? Porque o que eles estão fazendo é insustentável. Não pode. Mas, Quitéria, me chama no WhatsApp que eu vou te falar que vai ter mais coisas ainda. Tá? Ed, você teve desconto esse mês, mas não trabalhou em home, né? Ed, o que eu te aconselho, meu amigo, é o seguinte: tudo que você for fazer, igual você falou que trabalha em home, o supervisor não está querendo te responder, faça tudo por escrito. Qualquer pedido que você for fazer na empresa, nunca ligue. Nunca ligue. Você pode até ligar, mas mande por escrito, seu WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, se resguarde. Depois você pode ir lá e ligar, até para adiantar, ter uma resposta talvez mais rápida. Mas já avisa na ligação, olha, eu já mandei e-mail, já formalizei o meu pedido assim assado, tá?
Ale, vamos lá. Aí eu olho meu FGTS, está lá que eu estou afastado, sendo que eu estou trabalhando. Ale, como assim? Afastado? Então, 3 meses atrasado já, Ale, seu FGTS? Pô, pai, já começa a te dar direito à rescisão indireta, tá, Ale? Já começa a ter direito à rescisão indireta. O FGTS não pode estar atrasado, não. Tá? Até porque o FGTS é um direito seu, eles recolhem de você e o mínimo que eles têm que fazer é repassar a sua conta vinculada. A partir do momento que eles não estão repassando, é apropriação indébita, ou seja, cabe até ação penal, tá? Porque como que eles tiram dinheiro seu e retém para eles? Isso não existe. O dinheiro é seu. Você pode precisar desse dinheiro. Ah, não, mas uma coisa aqui que me vem à memória agora. Muitas empresas fazem o seguinte: quando você for sair, eu acerto seu FGTS. Isso é totalmente errado. Totalmente errado. Há alguns casos que o trabalhador pode levantar seu FGTS. E aí? Seu FGTS não vai estar lá? Me fala. Você decidiu comprar sua casa própria. Você pode utilizar seu FGTS. Como que você não vai ter FGTS lá para comprar sua casa própria? E aí? O governo hoje dá diversos programas habitacionais onde você pode entrar com seu FGTS. Você pode fazer empréstimo consignado com base no seu FGTS. O dinheiro é seu. Desconta de você tem que ser repassado. Alguns tipos de doenças, o trabalhador, todos nós, é possível que a gente possa vir atingido por alguns tipos de doenças. Ninguém está imune a pegar algum tipo de doença. E aí? Você pode sacar o seu FGTS no caso de algumas doenças. Aí a empresa vai falar assim, não, vou depositar quando você for sair. Aí eu te falo, você trabalhou 10 anos na empresa. Você saiu, a empresa não depositou seu FGTS durante os 10 anos. E aí? Você entra na justiça para brigar pelo seu FGTS. Só que tem um problema. Seu direito prescreve, só pode recorrer nos últimos 5 anos. Ou seja, você trabalhou 10 anos, vai ter recolhimento só de 5. Ah, mas então eu perdi 5 anos. Sim, você perdeu 5 anos. Então não aceite FGTS atrasado, é direito seu, tá? E é falta grave. Cabe rescisão indireta tranquilamente. Tranquilamente. Sibeli, vamos lá. Carteira assinada depois de 4 meses. Carteira valor diferente do que recebo e faço outro serviço. Tá errado, Sibeli. Da sua pergunta aí, do seu relato, né? Que não foi nem uma pergunta, foi um relato. Vamos lá. A gente vê muito aqui no escritório. O trabalhador entra na empresa, a empresa fala o seguinte: olha, depois que você passar dos 3 meses de experiência, eu vou assinar sua carteira. Aí o trabalhador, às vezes, trabalhou 3 meses lá, na expectativa de assinar depois. Aí a empresa fala assim: você não passou na experiência, você está dispensado. Pois é, vou te contar um negócio. Totalmente errado, Sibeli. Isso não existe. A carteira de trabalho tem que ser assinada desde o seu primeiro dia. O seu contrato de experiência, ele tem que constar na carteira. Então, se eu começo a trabalhar hoje, a minha carteira tem que ser assinada hoje. Não é daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. Você pode pedir tanto a sua rescisão direta, ah, não, mas eu quero continuar na empresa. Quer continuar na empresa? Você pode entrar com a ação pedindo para que eles, desculpa, pode para que eles faça o registro correto, conserte a data de sua entrada, tá? O fato tá com um valor diferente você recebe. Errado. Errado também. Tá? A carteira tem que constar o que você recebe. Ah, mas eu tenho hora extra, eu tenho adicional disso ou daquilo. Perfeito. Esse valor não precisa estar na carteira. Porém, tem que vir no seu contra-cheque. Obrigado.
entendeu? Então tem que vir no seu contra-cheque. O fato de você, velho, fazer outros serviços, o que que acontece? Você provavelmente tem que receber algum adicional por isso, tá? Pelo desvio de função, um acúmulo de função, alguma outra coisa. Se você me falar direitinho, quiser me chamar aí no WhatsApp, eu vou te explicar certinho esse outro serviço. Se você tem que receber por desvio de função ou acúmulo de função. Mas você, já te adianto, você tem direito a pedir sua rescisão direta por esse erro da empresa. E você tem que pedir também, você não deve perder esses 4 meses sem carteira assinada. Você deve pedir que eles acerte a anotação na sua carteira para constar a data exata que você entrou, tá? Ale, voltando aqui que você falou, aqui, ó, tenho certeza, se a empresa já está 3 meses com você atrasado, vai ter mais coisa errada nessa empresa sim, meu amigo. O FGTS não está lá, tá afastado, tá errado, tá errado. Eles não estão recolhendo, Ale, seu FGTS. E você, com isso, você tem direito à rescisão direta. Deixa eu ver aqui. Tamo junto, Sibeli. Qualquer dúvida aí, ó, só mandar aí, ou no privado aqui, ou no WhatsApp, que eu te explico melhor também, tá? Se ficou alguma dúvida, pode continuar mandando aqui, que eu vou responder todo mundo. Pessoal, como eu sempre falo, às vezes eu não consigo responder todo mundo agora aqui. Me manda no privado, me manda no WhatsApp, que eu não deixo ninguém sem resposta, tá? Muitas pessoas me chamam aqui no privado, fala assim, achei que você não ia me responder. Eu respondo um a um, tá? E, e não deixo ninguém sem resposta. Éder, vamos lá. A empresa está instalando câmeras e não avisa os funcionários. Isso pode? Instalação de câmera, a empresa pode, tá? O correto ela é avisar aos funcionários que está instalando essas câmeras, tá? O ideal, o mais ideal, até para proteção da empresa, para que amanhã ou depois ela não sofra nenhum processo, tá? É o quê? Que ela passe um memorando, alguma coisa, um aviso, e todos os funcionários tomem ciência da instalação dessas câmeras. Esse é o mais correto. Vamos lá. A empresa pode colocar câmera em todos os locais da empresa? Não. Vestiários, banheiros, essas coisas não podem ter câmeras. Por mais absurdo que a gente acha, eu vou te falar que acontece, tá? Grandes empresas ter câmeras dentro de vestiário e dentro de banheiro. Isso não pode. Isso é terminantemente proibido. Outra coisa é a questão das câmeras. Tem câmera que a gente sabe que só pega imagem. Tem câmera que a gente sabe que pega áudio. No caso do áudio, então, aí que a empresa mesmo tem que passar um aviso e os funcionários poderem assinar, tá? A empresa, eu me sinto incomodado, eu já escutei isso aqui de trabalhador, tá? Eu me sinto incomodado que na empresa tenha câmera. Então, a empresa, a alegação dela é de segurança, tanto dos funcionários, tanto dela, proteção de roubo e tudo mais. Tá? Então, essa é a alegação da empresa. Então, ela pode instalar a câmera? Pode. Deve avisar o funcionário? Deve. Se as câmeras captar áudio, aí de fato, porque se a empresa instala as câmeras que capta áudio e não avisa os funcionários, aí é dano moral certo. Dano moral certo. Não tem nem o que discutir, tá? Mas a câmera é para vigiar o funcionário. Não, a câmera não tem que vigiar o funcionário, não. Ainda mais para captar áudio,
Não existe isso não, tá? Vamos ver aqui, se tem mais aqui. Mina, vamos lá, você entrou na revisão direta que a empresa não paga o depósito do FGTS, mas é descontado na folha, né? Então, como eu já expliquei aqui, Nina, o que que acontece? Cabe sim a rescisão direta, não tenho dúvida que você vai ganhar a rescisão direta, tá? Te afirmo, sem conhecer seu processo, já te afirmo que você vai ganhar, porque a falta de depósito de FGTS é uma falta grave, então você tem direito. Pior ainda, eu não sei se o advogado pede essa questão, mas eu falo no meu escritório, como que a gente, muitas das vezes, a gente consegue. Eu vou falar aqui o que a gente faz mesmo, eu não tinha falado em outras, mas vou falar porque que a gente fala assim, a rescisão direta demora. Depende. O que que eu costumo fazer? Pedir ofício, a expedição de ofício à polícia, para que apure esse empregador por apropriação indébita. Porque a partir do momento que ele desconta do seu salário e não repassa, ele está te roubando. Só que nenhum empregador quer a polícia, ó, na porta dele batendo. Ele não quer responder criminalmente por isso. Entende? Então, em primeira audiência, para a gente desistir desse ofício à polícia, que a polícia não bate na porta da empresa amanhã, a gente consegue acordo. Então, a maioria do nosso processo, ainda mais quando falta de depósito de FGTS, a gente consegue acordo na primeira audiência. Ó, sua rescisão direta sai rápida. Ah, então, ó, isso aqui que eu falei, pessoal, olha só, é uma tese do escritório, tá? E a gente tem outras teses que nos fazem conseguir essa rescisão indireta rápida, rápida. Tá? Então a gente analisa caso a caso e traça a melhor estratégia. Tá? Então a rescisão indireta muitas das vezes sai na nossa primeira audiência. Sai na nossa primeira audiência. Ah, mas eu tenho a rescisão indireta, já tá lá, eu já ganhei, tá recorrendo, tá isso e aquilo. Já tem 2 anos e não saiu. Depende da estratégia do seu advogado. Cada advogado tem estratégia. A gente já tem algumas estratégias muito bem consolidadas para conseguir a rescisão indireta rápida aqui no escritório. Entendeu? Da mesma forma que esse empregador vem lesionando o trabalhador, vamos dar dor de cabeça a ele também, não está te dando dor de cabeça? Vamos dar dor de cabeça a ele. Ninguém quer dor de cabeça. Você quer resolver o seu lado, ele quer resolver o dele. Então a gente consegue rápido para você essa rescisão direta. Adilson, vamos lá, meu amigo. Boa tarde. O GTS está sem depositar desde meio do ano passado. Ixi, você já falou, Adilson. Dá rescisão direta sim. Dá rescisão direta e rápida. Não é? Posso ficar recebendo seguro-desemprego? Não é? A rescisão indireta te dá direito ao seguro-desemprego, sim. Se você pedir demissão, você não tem direito ao seguro-desemprego. Rescisão indireta, você sai como se tivesse sido mandado embora. Tá? Além de receber todas as suas verbas rescisórias, sacar FGTS, direito à multa de 40% da FGTS, você tem direito ainda ao seguro-desemprego. K, boa tarde, K. Entrei em tratamento médico, tem 3 anos de empresa, deram baixo na minha carteira. K, faz o seguinte, me chama no WhatsApp, entender melhor o seu caso, tá? Se o seu tratamento médico for por causa de alguma doença, alguma enfermidade que você adquiriu na empresa, eles não podem fazer isso, tá? Eles têm que bancar todo o seu tratamento, ficar com você, depois que você voltar, você tem direito à estabilidade de mais 1 ano ainda, tá? Agora, não foi, sua enfermidade não é por causa do trabalho, não te dá direito à estabilidade. Porém, já teve casos no escritório que a gente entrou e comprovou
por meio de testemunha, conversas até de WhatsApp entre superiores e outros funcionários, que a dispensa foi claramente discriminatória. Então, a gente conseguiu a reintegração desse trabalhador, indenização desse período que ele ficou fora, além de, além de danos morais, tá? Então, cara, faz o seguinte, me chama no WhatsApp que eu vou entender melhor o que está acontecendo com você, o que você está passando, e vão para cima deles. Isso aí é desumano que fizeram com você, tá? Eu vou te ajudar, só me chamar. Patrick, você fez um empréstimo CLT, a empresa não está fazendo pagamento, mas está descontando em folha. Vamos lá, totalmente ilegal, tá? Se eles descontam de você, o mínimo que eles têm que fazer é repassar. O mínimo que eles têm que fazer é repassar, tá? Amanhã ou depois você vai sofrer uma execução, qualquer coisa, uma negativação por causa da empresa. Então, cabe danos morais por isso daí, contra a empresa. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Amarildo, bom dia. Beleza, beleza, Amarildo? Sou operador de pilhadeira e não pode mais trocar o gás, mas como fica? Amarildo, eu preciso de mais detalhes aí para te responder, meu amigo. Faz o seguinte, me chama no WhatsApp aí que eu vou te responder direitinho, falar o que você pode fazer. Bom dia, Gislaine. Tudo bem? E... Neuza, tudo bem, Neuza? Você pediu a revisão direta, depressão por causa do trabalho, né? Você tem laudo médico. Neuza, vamos lá, duas coisas aí. Vejo que cabe, sim, se você tiver laudo, não sei se você já entrou com o processo, tá? Se você tiver laudo falando a respeito disso, eu nem te aconselho de fato a rescisão indireta agora. Seu tipo de rescisão direta, para ser pedido, ele tem que ser muito bem específico, tá? Muda totalmente. Por quê? No seu caso, eu não posso entrar com o seu pedido de rescisão indireta, você sair e ficar desempregada e ainda com depressão. Não, tá errado. Não sei se você já contratou advogado, entrou com um pedido, mas se, me desculpa, tá? Falar dessa forma, mas se ele fez isso, entendo que é errado. Nos casos onde há tratamento à enfermidade, quando a gente entra com pedido de rescisão direta, a gente entra com pedido de rescisão direta, porém, no seu caso, como é depressão, você não pode voltar de fato para o ambiente de trabalho. Você volta para o ambiente de trabalho, vai prejudicar mais ainda. Se você está afastado por depressão por causa do ambiente de trabalho, você não pode voltar. Ponto. Já é motivo de você não ir voltar mais, nunca mais na empresa. Tá? Então, o que a gente pede? Pede para que seja declarada a rescisão indireta, mas que a sua rescisão indireta seja para um ano após você estar bem, porque você tem estabilidade. Se a depressão foi causada por causa do trabalho, a gente é considerado acidente de trabalho. Então, se é acidente de trabalho, você tem um ano ainda aí de estabilidade. Só que você não vai trabalhar. Você vai ser indenizada por esse um ano sem trabalhar, porque você não tem mais condições de voltar para a empresa. Isso é fato, tá? Mas a partir de quando vai começar a contar esse período seu de estabilidade, Neuza? A partir do momento que você estiver boa, minha querida. A gente não pode pedir essa revisão indireta agora, porque seu contrato encerra hoje, você está com depressão, você precisa arrumar um outro trabalho, e aí, como que você fica? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Muito bem nisso. Porque não sei se você está afastada pelo INSS, tá?
mas acredito que é o primeiro caminho, esse afastamento, e depois a rescisão. Mas a gente pode entrar com essa rescisão, mas nesses termos, para que não te deixe desamparado em momento algum. A rescisão indireta é para resguardar direitos seu trabalhador. Então a gente tem que analisar caso a caso e ver o que é melhor em cada um. Se o fato é, não estou recebendo salário, então sai agora do seu emprego, amanhã você já está em outro, sem cumprir aviso prévio, sem nada. Agora, em casos que há tratamento médico, a gente pede essa rescisão indireta para que ela comece, mesmo entrando com ela agora, para ela comece a contar depois da sua estabilidade, tá? Neuza, me chama no WhatsApp aí ou aqui no privado, que eu vou te explicar melhor ainda aí como que a gente pode fazer isso para você, caso você já não tenha entrado com esse pedido, né? Mas eu te falo, é um pedido que tem que tomar um cuidadozinho. Boa tarde, Águia. Prazer mais uma vez estar com você aqui. Bom dia, Sivaldo. Meus amigos, olha só, vou ter mais 4 minutinhos de live aqui com vocês, respondendo, mas faz o seguinte, me chamem no WhatsApp que eu vou responder todo mundo, tá? Paty, vamos lá. Pode falar como funciona a recuperação judicial? Sim. O que que acontece? É, ó, recuperação judicial é quando a empresa entra com pedido, o juiz defere ou não. Se o juiz deferir a recuperação judicial, ela vai ter um prazo, que ela apresenta um plano de recuperação. O juiz ele tem 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias para conseguir se recuperar. Tá? Passou esse período, a empresa não cumpriu com o plano, o administrador da recuperação viu que ela não está cumprindo com aquilo que foi combinado, ele vai informar o juiz. O juiz decreta a falência dessa empresa e aí depois ele vai começar a levantar o que ela tem de bens para começar a pagar os credores. Tá? No caso, credor trabalhista tem preferência na hora de receber. Acredito eu que você fez essa pergunta, porque você deve estar com um processo que está para receber, a empresa está com recuperação judicial. Então, se foi por isso, é dessa forma. Durante a recuperação, infelizmente, não corre juros, não corre correção de seus valores, fica parado lá, eles não pagam. Só depois. Regina, o que fazer quando fui agredida no trabalho por funcionário? Regina, tem que ver qual a atitude da empresa a partir do momento que sofreu essa agressão, tá? A gente tem que ver qual foi a postura da empresa, tá? Tem que ver o que levou essa agressão. Nenhuma. A outra parte sequer foi mandada embora. Vai ter no mínimo, uma justa causa aí. Não? No mínimo, uma justa causa. O prazo é até março e pode fechar a empresa. Pode ser que feche a empresa. Pode ser. Tá? Vai ser declarada a falência dela, eles vão pegar a massa falida, apurar o valor que tem de massa falida e vai começar a pagar, Paty. Regina, a agressão pode ser verbal, qualquer tipo de agressão, tá? Não pode. Você não sai de casa para ser agredido na rua por outros, né? Você não vai trabalhar para ser agredida verbalmente, qualquer coisa. Então, se a empresa não faz nada, você está sendo ameaçado, foi ameaçado, a empresa não toma nenhuma atitude, você pode pedir a rescisão direta.
Liliane, vamos lá, Liliane. Se eu fui acusada de roubo na empresa, foi demitida, posso entrar com a rescisão? Liliane, duas coisas. Se você foi demitida, você não pode entrar mais com a rescisão indireta. Você já foi demitida. No caso de acusação de roubo, costuma ser por justa causa. Então, no seu caso, se foi isso mesmo que aconteceu, a gente tem que fazer o quê? Entrar com uma ação pedindo para convolar, para converter essa sua demissão de justa causa para uma dispensa sem justa causa. Tá? São duas coisas diferentes. E aí, convertendo a sua demissão, se for o caso, de justa causa, para demissão sem justa causa, você vai receber todas essas verbas que você não recebeu dessa primeira dispensa. Ok? Meus amigos, olha só, adoraria continuar mais aqui com vocês, mas vou ter que sair, tá? Hoje tive que passar aqui mais rápido um pouco. Amanhã, nesse mesmo horário, vou estar aqui com vocês. Amanhã, meio-dia, me comprometo mais uma vez a estar aqui com vocês. Talvez tenha deixado alguma pergunta aqui sem responder. Vou pedir encarecidamente. Me mandem no privado, me mandem no WhatsApp, que eu vou responder. Ah, não quero fazer isso? Amanhã pode vir aqui meio-dia que eu vou tentar responder, tá bom? Ó, bom final de semana, bom sábado para vocês e até amanhã. Tchau.